Olá, está começando agora o Justiça para Todos. No programa de hoje, os detalhes da Lei da Ficha Limpa, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como válida para as eleições deste ano. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Veddi, fala sobre a lei que a JUF ajudou a elaborar no Congresso Nacional. Você vai saber também que o projeto Ficha Limpa surgiu de uma iniciativa popular. E ainda, uma entrevista com o advogado constitucionalista Saul Tourinho, que vai explicar o que muda no cenário político neste ano. Outro destaque desta semana é a conciliação. Você vai conhecer o gabinete que ajuda a resolver conflitos no âmbito dos tribunais regionais federais. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Depois de muito debate, em 11 sessões de julgamento, a Lei da Ficha Limpa é considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A norma será aplicada integralmente já nas eleições municipais deste ano. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Veddi, acredita que a Ficha Limpa traz mais ética à política brasileira. Quase 2 anos depois de entrar em vigor, a Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de políticos condenados por um colegiado ou que tenham renunciado ao mandato para escapar de processo de cassação, voltou a ser julgada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. 3 ações que buscavam definir os efeitos da Ficha Limpa para 2012 foram julgados. O julgamento, que começou em novembro de 2011 e foi interrompido 3 vezes por pedidos de vista, finalmente foi concluído. Foram 7-4 pela validade da lei, que será aplicada integralmente já nas eleições deste ano. Não poderão se candidatar políticos condenados por órgãos colegiados por uma série de crimes como lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e contra o patrimônio público, por improbidade administrativa, corrupção eleitoral e compra de voto, mesmo que ainda possam recorrer da condenação a instâncias superiores. Também estarão impedidos de disputar as eleições aqueles que renunciaram aos mandatos para fugir de processos de cassação. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Veddi, defende a aplicação imediata da lei para dar às eleições mais ética e transparência. A JUF é uma defensora da Lei da Ficha Limpa desde que ela foi criada. Nós ajudamos a elaborar a Lei da Ficha Limpa no Congresso Nacional. A JUF trabalhou muito para que ela fosse aprovada. E depois também no Supremo Tribunal Federal temos defendido que seja aplicada desde já a Lei da Ficha Limpa. Isso é muito importante, né, para que se dê transparência às eleições. A sociedade quer uma política limpa, uma política sem corrupção, em que os recursos arrecadados com os tributos sejam investidos em saúde e educação. E para isso é importante analisar, na realidade, o passado dos candidatos. O presidente afirmou ainda que campanhas eleitorais devem ter financiamento público e que a fidelidade partidária seja exigida. A população brasileira precisa de uma política transparente, né? Uma política com financiamento público de campanha, uma política que exija fidelidade partidária, uma política que permita também, seria uma evolução, que se criar, por exemplo, o voto distrital misto e outras medidas importantes para levar mais ética à política no nosso país. E a seguir você vai saber como o projeto Ficha Limpa acabou virando lei e também o que muda para o eleitor e para o candidato e como fica o cenário político nas eleições deste ano. É daqui a pouco no Justiça para Todos. A Caixa tem uma rede de atendimento presente em todo o Brasil. Mas a vida pede mais. A vida pede inclusão. Por isso, a Caixa tem uma agência Barco para atender as comunidades ribeirinhas do Amazonas. Caixa, a vida pede mais que um banco. A Lei da Ficha Limpa já está em vigor e é válida para as eleições municipais deste ano. Mas na prática, o que ela representa? Quem foi o responsável pela elaboração dessa lei? É o que você vai ver agora.
O projeto Ficha Limpa surgiu de uma campanha da sociedade civil brasileira com o objetivo de barrar candidatos a cargos eletivos que tenham sido condenados pela justiça ou que renunciaram ao mandato para evitar a cassação. A iniciativa popular é um instrumento previsto em nossa Constituição que permite que um projeto de lei seja apresentado ao Congresso Nacional desde que, entre outras condições, contenha as assinaturas de 1% de todos os eleitores do Brasil. O projeto circulou por todo o país e foram coletadas mais de 1.500.000 assinaturas em seu favor, o que corresponde a 1% dos eleitores brasileiros. No dia 29 de setembro de 2009, o documento foi entregue ao Congresso Nacional. Cidadãos brasileiros acompanharam a votação do projeto de lei na Câmara dos Deputados e no Senado, e no dia 4 de junho de 2010 foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei Complementar 135, que prevê a Lei da Ficha Limpa. Eu acho que foi muito bom, né, a aprovação da Lei da Ficha Limpa, porque os políticos, muitos aí que aprontaram, não vão poder se reeleger novamente, né? Tentar voltar e fazer tudo de novo, né? Aprontar, e assim a gente está mais tranquilo. É só escolher, né, um candidato aí que esteja com a ficha limpa e torcer para que, né, ele consiga fazer o que ele promete para a gente. Isso é bom, né, para a sociedade. É muito importante, por causa que só assim o pessoal sabe dar valor no seu voto. Finalmente a gente tem uma decisão importante para a política nacional, uma decisão interessante que eu acho que vai melhorar muito a qualidade dos políticos que vão para o Congresso Nacional. Se a pessoa é corrupta, acho como que ele vai poder representar o país sendo corrupto, né? Então, a ficha limpa é o mais ideal, sempre, acho que já deveria ter há muito tempo. Já passou da hora da gente fazer uma limpa no Congresso Nacional e essa é uma grande oportunidade, né? Se todos aqueles políticos que têm algum problema com a justiça, seja ele qual for, forem impossibilitados de fazer a sua campanha, se reeleger ou de tentar entrar na vida política, só aí a gente já está tirando, afastando, né, a oportunidade de muitos corruptos estarem voltando ao poder, à ativa de novo, né? Então já melhora, né? A seguir, o que muda no cenário político nas eleições deste ano com a aplicação da Lei da Ficha Limpa. Você vai saber na entrevista com o advogado constitucionalista Saul Tourinho. E mais, você vai conhecer o Gabinete de Conciliação que ajuda a resolver conflitos no âmbito dos tribunais regionais federais. Você confere logo depois do intervalo. A Caixa tem uma rede de atendimento presente em todo o Brasil. Mas a vida pede mais. A vida pede inclusão. Por isso, a Caixa tem uma agência Barco para atender as comunidades ribeirinhas do Amazonas. Caixa, a vida pede mais que um banco. Nós mostramos no início desta edição do Justiça para Todos que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, que será aplicada integralmente já nas eleições deste ano. Agora, nós vamos falar sobre a aplicabilidade dessa lei. O repórter Bruno Feitosa conversou com o advogado constitucionalista Saul Tourinho, que analisa o que muda no cenário político brasileiro nas eleições municipais de 2012. Agora nós temos a definição pelo Supremo Tribunal Federal da aplicabilidade da Lei da Ficha Limpa para as próximas eleições, que já inclui esse ano eleitoral nos locais, exceto o Distrito Federal, mas os locais que acontecem as eleições municipais, e aquelas novas hipóteses de inelegibilidade que se discutia se violava ou não violava a Constituição, violava ou não violava o princípio da presunção de inocência, todas elas estão valendo. Então, os efeitos concretos do julgamento do Supremo Tribunal Federal foram exatamente tocar, a partir dessas eleições, o processo de registro das candidaturas, que passam a se guiar agora por meio de um processo mais rigoroso, tornando mais complicada a vida do candidato que sofra ou tenha sofrido qualquer tipo
de condenação, incluindo condenações na esfera administrativa, condenações em conselhos de profissão, renúncia quanto ao mandato tentando se esquivar de um processo ético, magistrados que tenham sido aposentados compulsoriamente por punição do CNJ, todas essas hipóteses elas passam a valer já no processo de registro dessa eleição. E o que muda na prática para quem quer se candidatar? Aqui, inevitavelmente, nós temos, mais uma vez, um processo intenso de judicialização das eleições. Esses candidatos, certamente, eles terão problemas no momento do registro da sua candidatura, porque a lei está em pleno vigor e as hipóteses de inelegibilidade foram reputadas constitucionais. Esses candidatos, uma vez negado o registro de candidatura, vão tentar judicializar a questão, arrastar isso para os tribunais e, numa alusão que você falou, nós teremos um efeito dominó. Todos esses candidatos tendo os seus pedidos de registro indeferidos e o surgimento para preencher esse vazio de novas lideranças, de novas pessoas que passam a preencher os novos requisitos trazidos pela lei. E para o eleitor, o que muda? Há para o eleitor, no primeiro momento, eu acho, Bruno, uma sensação de insegurança, porque certamente o candidato ficha suja, apostando na judicialização, na interposição sucessiva de recursos, na morosidade do judiciário, ele não vai anunciar eu sou um ficha suja. Ele vai dizer, claro, que tem brechas na lei, que tem dificuldade de interpretação, que ele pode sim se candidatar e desperta no eleitor uma falsa expectativa. Então o eleitor ele precisa se conscientizar da plena validade da lei e o TSE precisa agora iniciar um processo de informação, campanhas educativas deixando claro as novas hipóteses para que o eleitor possa escolher o seu candidato sem se lançar em candidaturas precárias, depositando o seu voto, a sua esperança num candidato que sabidamente não pode participar do processo eleitoral. Quais são os cuidados que o partido deverá ter na escolha do candidato? Os partidos políticos no Brasil são grandes beneficiários do processo eleitoral. Eles têm um fundo partidário, eles têm horário gratuito na TV, no rádio, eles têm capacidade e legitimidade para ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade e participam do processo eleitoral, da votação, por meio da formação do chamado quociente eleitoral. O sujeito, o partido, ele quanto mais voto tem, mais ele amplia as suas bancadas. Agora, com a lei da ficha limpa, eu acho que o primeiro filtro que deve ser feito é interno, no próprio partido. Ora, se o partido corre o risco de ter um candidato com 1 milhão de votos compondo o seu quociente eleitoral e depois de uma decisão judicial, esses votos são tornados nulos, e ele faz com que sua bancada vá lá para baixo, com que ele perda a representatividade nos parlamentos, esse partido político é responsável para colocar de lado e desestimular as candidaturas precárias. Ele próprio lançando nos seus regimentos, na sua estrutura interna, as hipóteses de inelegibilidade da lei da ficha limpa, observando essas hipóteses e desestimulando o candidato que, sabendo da sua impossibilidade de ingressar no pleito, insiste, tenta ingressar no registro da candidatura e tenta passar o processo eleitoral inteiro em litígio. Eu acho que o partido político é o primeiro agente responsável pela aplicação da lei da ficha limpa. Ele próprio, internamente, desestimulando os registros precários. E quem insistir em se candidatar mesmo inelegível, vai poder concorrer às eleições? Isso. Aí a gente volta para o fenômeno que certamente vai dar o tom dessas eleições municipais. Nós estamos falando de eleições em milhares de municípios, com milhões de candidatos a vereadores, milhares de candidatos a prefeitos, vice-prefeitos. Então o que é que nós temos? Nós temos aqui, certamente, a judicialização do processo eleitoral. O sujeito vai apostar no recurso, vai apostar na concessão de medidas cautelares, vai apostar na morosidade do judiciário, ele vai ajuizar uma ação e vai tentar manter
manter a sua candidatura sub judice. Ele vai apostar no atraso. Quanto mais demorar, melhor será para mim. E já sabendo disso, veja, um dos líderes da decisão da ficha limpa foi o ministro Ricardo Lewandowski, que é o presidente do TSE. Então, esse processo eleitoral, o processo eleitoral desse ano, ele já vai ter início com os integrantes da Justiça Eleitoral cientes da possibilidade desse fenômeno. Então, eu acho que aqui nós teremos julgamentos mais ágeis, com respostas imediatas, e acho que os candidatos que apostarem no excepcional, apostarem no equívoco, no erro, eles não terão o sucesso que supõe que terão. E se vencer a eleição, assume o mandato? Se ele conseguir, por meio de estratagemas judiciais, se manter no processo e sagrar-se vitorioso e de repente toma uma posse graças a uma medida precária do judiciário, ele desfruta, uma vez empossado, de todos os direitos. Agora, uma vez indeferido em caráter terminativo o seu registro de candidatura, vamos supor esse caso, o sujeito teve o registro indeferido lá na zona eleitoral. E aí ele recorreu, isso chegou no Tribunal Superior Eleitoral. Uma vez anulado o seu registro, cassado o registro da candidatura, aqueles votos são nulos. E ali ele abre espaço para situações delicadas na municipalidade, no município, que é o quê? Dependendo da situação, nós podemos ter novas eleições. Dependendo da situação, nós podemos ter as eleições suplementares. Dependendo da situação, nós podemos ter a assunção do segundo colocado. Isso traz uma insegurança para o município. O cidadão dorme tendo um prefeito, acorda tendo outro, com a chance de ter novas eleições, ele já tendo votado. Sendo que, às vezes, Bruno, nessas novas eleições, o segundo colocado está concorrendo também com a ficha suja. Então nós temos uma situação em que o primeiro é cassado porque não se enquadra e o segundo que vai assumir também está com problema. Então, daí eu supor, imaginar que, sabendo disso, a Justiça Eleitoral ela vai tentar dar agilidade nesse tipo de judicialização das eleições, tentando evitar esses vácuos no comando dos municípios. Se o candidato tiver o registro cassado durante o processo eleitoral, por ter sido condenado em decisão colegiada, poderá concorrer às eleições enquanto estiver recorrendo da sentença? Nós temos aqui a necessidade de o judiciário, no caso a Justiça Especializada, a Justiça Eleitoral, ela conferir efeito suspensivo a esse recurso. Isso é excepcional. Os recursos, nesse caso, não têm efeito suspensivo. Ele está fora do processo eleitoral. Agora, pode acontecer a depender do caso, o judiciário conceder um efeito suspensivo. Aqui nós estamos trabalhando no campo da excepcionalidade. Qual é a regra desse jogo? A regra é, a partir do momento que você tem o seu indeferimento e que você ajuiza inúmeros recursos, esses recursos eles não têm efeito suspensivo, a não ser que você consiga no Tribunal Superior, se você está na zona no TRE, se você está no TRE, no TSE, a concessão excepcional desse efeito suspensivo. Isso não é regra. E se o político for absolvido na data marcada para a diplomação, ele terá direito de tomar posse? Tem. Se acontecendo o sujeito ele está em litígio judicial, chega o momento da sua posse, o momento em que se confere o diploma de eleito, e lá o cidadão comprova que está com a ficha limpa. Nesse caso, ele passa a ter todo o direito de tomar posse. E há ainda a possibilidade mais drástica que aconteceu com alguns parlamentares enquanto se definia se a ficha limpa valia ou não valia. O sujeito tem o pleito indeferido, o sujeito não toma posse, fica afastado de um mandato que do ponto de vista legal é seu, e 1 ano depois, 2 anos depois, se define. Nesse momento, aquele candidato que estava desfrutando daquele mandato é arrancado do seu mandato, abruptamente, de um dia para o outro, e esse outro candidato, que estava aguardando a decisão judicial, passa a assumir o seu posto. Repito,
cada momento em que se aplica a lei da ficha limpa por meio de decisões judiciais e que tenta se arrastar para os tribunais o desfecho do processo eleitoral, é mais insegurança que se confere ao processo. Um processo pode demorar anos na justiça até chegar a uma decisão. Então, como resolver questões sem precisar aguardar por tanto tempo? A conciliação tem se mostrado um caminho rápido e eficaz na resolução de conflitos. No âmbito dos tribunais regionais federais, existe um gabinete de conciliação onde o juiz cumpre a sua missão de pacificador. A conciliação tem sido uma solução jurídica mais rápida e eficaz para diminuir o número de processos que aguardam decisão da Justiça, a fim de dinamizar essa prática, que se mostra como um dos meios mais eficazes na solução de conflitos. Foi criado pelos Tribunais Regionais Federais o Gabinete da Conciliação, uma iniciativa proposta em 2011 pelo Conselho Nacional de Justiça, que lançou o projeto Conciliar é Legal, com o objetivo de difundir uma nova cultura no país para a resolução de conflitos. À medida que o serviço judicial melhora, mais pessoas acorrem à justiça. E o volume de processos aumenta, é o que a gente chama de demanda reprimida. Há pessoas que têm conflitos, mas que não levam esses conflitos ao judiciário, porque eles não têm esperança ou acreditam que não vai haver uma solução tão rápida. Mas à medida que a solução passa a ser rápida e passa a ser melhor, e o Brasil hoje está cada dia mais melhorando, por um esforço conjunto de todos os tribunais do Brasil, por a coordenação desses esforços com o CNJ, mais pessoas vão até o Poder Judiciário. Isso faz com que o Poder Judiciário tenha um número de ações muito alto para julgar. E então a gente precisa de uma cultura de conciliação. A gente precisa de uma cultura de conciliação para que, antes de entrar no Judiciário, ou até depois que a ação já está no Judiciário, essa ação possa ser resolvida antes através de uma conciliação. Porque quando acontece a conciliação, o juiz não está obrigado, aliás, o juiz não é necessário que o juiz dê uma sentença. As partes, mutuamente, elas entram num acordo. Então, a Justiça atenta a isso. Todos os tribunais, o Conselho Nacional de Justiça tem promovido amplos programas de conciliação. O benefício dessa política de conciliação para a Justiça é tornar a Justiça mais eficiente, na medida em que ela até diminui o número de processos que ela tem que julgar. E aí, os juízes, eles vão se ater realmente aos casos importantes, aos casos que há realmente uma lead, que há realmente dúvida, porque grande parte das demandas que tramitam no Poder Judiciário, não há dúvida. Às vezes são matérias repetitivas, né? Uma boa parte das demandas dos processos que tramitam no Poder Judiciário, a pessoa que é demandada já sabe que deve pagar. Apenas que ela está dilargando o processo, ela está transferindo a data de seu pagamento para depois, e isso está se utilizando da Justiça para isso. Isso faz o quê? Aumentar o custo da Justiça, faz aumentar o número de processos e retira o tempo do Poder Judiciário para que possa se deter em causas que são realmente importantes. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.